Dessa noite não, dessa manhã, né? Eu tô ainda no fuso horário. Dormi muito tarde. Ontem eu celebrei um casamento, foi maravilhoso. Foi o segundo essa semana. Foi um domingo passado, um ontem. E é interessante que foram dois casamentos extremamente diferentes um do outro. E eu vou falar aqui um pouco daqui a pouco, a respeito disso. Mas Ezequiel capítulo 7 diz assim, 37 versículo 7. É que eu li o versículo 7 aqui. Ezequiel 37, 7 diz assim: Então profetizei como me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos também se juntaram, ossos com osso. O que me chama a atenção nesse texto, e eu quero balizar essa palavra a respeito desse momento. Eu ouvi do Senhor uma palavra. Deus me direcionou, então eu profetizei conforme me foi ordenado. Esse texto de Ezequiel, eu não sei se todos já ouviram esse texto, mas a Bíblia vai dizer, obrigado, irmão. A Bíblia vai dizer que Deus pega Ezequiel em visão e coloca Ezequiel num vale de ossos secos. E não eram ossos secos, eram ossos sequíssimos, extremamente secos. E Deus coloca Ezequiel naquele ambiente e fala para Ezequiel assim: poderão reviver estes ossos, Ezequiel? Ezequiel, em toda a sua sabedoria, ele não se precipita em responder para Deus aquilo que ele não entende. Ezequiel não se precipita em falar com a sua boca aquilo que ele não domina, que é o extraordinário, que é o sobrenatural. Ezequiel não se precipita em responder a Deus com uma mensagem motivacional ou uma mensagem otimista. Ele pega aquela pergunta de Deus e devolve para Deus. Dizem que os sábios, eles nunca respondem uma pergunta, eles fazem outra pergunta. Porque normalmente quem pergunta alguma coisa sempre sabe a resposta. Ou pelo menos tem direção já da resposta. Você vai ver Jesus sempre fazia uma pergunta para Jesus, ele respondia com outra pergunta. E Ezequiel, ele diz para Deus assim: Senhor, tu sabes. Ele poderia dizer assim: claro, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor estando comigo, nada pode ser impedido de acontecer. Claro, o Senhor está comigo, e sendo o Senhor comigo, tudo pode acontecer de mais maravilhoso. Mas ele diz assim: não, eu não sei, Deus, só o Senhor sabe, porque o sobrenatural está no domínio do Senhor, o extraordinário está no domínio do Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi falar que foram curadas de câncer, mas quantas pessoas também eu já ouvi dizer que morreram de câncer? Quantas pessoas já foram curadas da síndrome de pânico, de depressão, em um mês, um ano? E quantas pessoas carregam e arrastam essa enfermidade ao longo da sua vida? O mesmo Deus que permite o milagre na vida de uma pessoa, é o mesmo Deus que permite que a outra morra da mesma situação, ou no mesmo ambiente. Quantas pessoas eu já ouvi a respeito do livramento de morte em acidente de carro? E quantas pessoas eu já ouvi que morreram tropeçando na rua, batendo a cabeça na calçada? E aí você diz assim: nossa, que morte boba. Quantas pessoas você já ouviu falar que morreram de morte boba? Tem uma pessoa na minha família que ele morreu de morte boba. Ele estava sentado no sofá. Ele levantou do sofá e foi tirar satisfação com o vizinho por uma situação. Ele com 40 anos, um jovem cheio de vida, cheio de saúde, cheio de alegria. Mas o vizinho ameaçou olhar a esposa dele tomando banho. E a esposa dele gritou do banheiro: ó, o vizinho está tentando me olhar tomar banho. Ele levantou do sofá e foi discutir com o vizinho. Passou meia hora, ele não voltava, foram ver por que ele não voltava, ela foi ver. E ele estava caído na calçada, morto com uma facada.
É aquela pessoa que morreu de maneira boba, estava assistindo televisão. Poderia ter contido a ira, ter contido a raiva, ter contido aquele momento e ter dito assim: deixa esse vizinho, deixa ele para lá, depois eu converso, depois eu vou lá bater um papo com ele. Mas não, no momento da impetuosidade e da ira, se levantou e morreu. E que Deus é esse que permite uma pessoa morrer de morte boba? E nós vemos pessoas que dizem ter levado 5, 10, 15 tiros e não morreram. Então Ezequiel, na sua imensa sabedoria e relacionamento com Deus, ele não se precipita em dizer: Deus, o Senhor vai fazer. Ele diz: Senhor, tu sabes. Senhor, eu não sei. Tem pessoas que falam assim: pastor, se eu orar, se eu jejuar, Deus vai fazer. Eu falo assim: a história diz que Deus faz, mas eu não sei. Eu não sei o contexto da tua vida. Eu não sei o que Deus desenhou para você no livro da eternidade. Mas tudo indica que sim. Quantas pessoas eu já orei e elas não foram curadas? E quantas pessoas eu já orei e essas pessoas foram curadas? Uma pessoa uma vez me perguntou, falou: pastor, dos casamentos que você já fez, quantos deram certo? Eu estava vendo ontem, eu já celebrei mais de 150 casamentos. Mas uma pessoa me perguntou assim: dos casamentos que você celebrou, quantos deram certo? Quantos continuaram casados? Eu falei: mas o que você quer saber nas entrelinhas? Se eu dou sorte para fazer casamento? Eu falei: o casamento não depende do celebrante, o casamento depende do casal que está se casando. O celebrante apenas libera uma palavra de Deus naquele dia e ponto. A minha função é até ali. Da festa para lá é responsabilidade do casal. Mas às vezes nós olhamos a retrospectiva em Deus e falamos: Deus, deixa eu olhar para ver se as pessoas que estavam na mesma situação que a minha deram certo. Ezequiel poderia ter dito: Senhor, eu já vi o Senhor realizar milagres extraordinários, e é claro que estes ossos podem voltar a ter vida. Mas ele pega aquilo e devolve para Deus, fala: Senhor, tu sabes. Diga assim comigo: só Deus sabe. Nós vivemos dias onde as pessoas elas estão carentes de uma palavra. E pessoas carentes de palavra, qualquer palavra que venha ao encontro da sua necessidade, para ela é uma palavra de Deus, ou uma palavra de carinho, ou uma palavra de conforto. As pessoas elas abrem hoje o YouTube e elas começam a ouvir pregações e elas dizem assim: uau, Deus falou comigo. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é: será que de fato foi Deus que falou? Será que de fato a palavra que tem norteado a tua vida é uma palavra liberada diretamente do trono de Deus para a necessidade e para a sua movimentação, ou uma palavra que veio ao encontro de um buraco que tinha dentro de mim e de você? Porque o dia que eu estou mal, qualquer abraço me consola. O dia que eu não estou bem, o abraço do porteiro do prédio vai me consolar. O dia que eu não estou bem, se eu estiver andando na rua e alguém estiver com uma placa dizendo assim: abraço grátis, eu vou correr para aquele abraço, vou abraçar, porque os braços daquela pessoa trarão conforto a uma necessidade da minha alma. E talvez umas palavras que eu recebo por meio desses abraços de pessoas que nem me conhecem, elas venham de encontro àquilo que eu quero ouvir, ou que eu preciso ouvir. Nós recebemos todos os dias palavras de ânimo, de incentivo, de conforto. Mas será que estamos abertos para palavras de correção, para palavras de direcionamento, de balizamento que vem de Deus? Nós precisamos estar atentos, porque Ezequiel disse: conforme eu ouvi de Deus, eu profetizei. Diga assim: conforme eu ouço, eu profetizo. Esses dias a minha filha, ela está aprendendo inglês na escola, ela está estudando inglês em casa, ela entrou numa plataforma, então ela tem uma atividade em inglês todo dia. E às vezes ela me faz alguma pergunta, e ela fala: papai, mas essa palavra não quer dizer isso? Eu falo: não, já que eu não sou
pastor Clever no inglês, né? Mas eu falo, não, isso é isso, isso é isso. Mas quer dizer a mesma coisa, mas não se fala da mesma maneira. Mas se eu ouvir errado, eu falo errado. Diga assim, quem ouve errado, fala errado. Então cuidado como você tem ouvido, porque se você ouvir errado, você fala errado. Ezequiel ouviu de Deus. E como ouvir certo de Deus? Alguns princípios que nós precisamos cumprir na nossa vida ao ouvir de Deus. E aí eu falo a respeito do casamento de ontem. Ontem eu fiz um casamento que foi muito interessante. Foi muito legal esse casamento, mas para mim foi um pouco diferente. Porque eu nunca vi uma noiva rir tanto como aquela noiva de ontem. A hora que abriu o portão do salão e a noiva começou a entrar, ela começou a rir. Aí eu olhando assim, eu falei, nossa, ela tá rindo demais. Um pouco fora do normal. E ela veio o caminho todo rindo. E nisso eu olhei, os padrinhos estavam todos rindo. Se todos fossem cristãos, eu ia falar que ali foi derramada uma unção de alegria naquele lugar, apesar de acreditar muito nisso. Mas todo mundo rindo. E daqui a pouco eu já não estava segurando mais. Eu olhei para minha esposa e falei, não, gente, tanto ri. Mas ela ria, e ela veio. Aí ela deixou o buquê em cima da mesinha, pegou o noivo na mão do noivo e ria. Eu olhava para ele e ria. E eu, amém. E ela rindo. Aí minha esposa fez a abertura do casamento e ela rindo. Aí eu peguei o microfone e falei, agora todos podem se assentar, e ela rindo. Mas não era uma risada assim, cantinho de boca, era gargalhada. Aí por algum momento eu estava pensando já assim, eu vou ter que mandar ela parar de rir. Só que em dado momento ela fala para o esposo dela assim, ou para o futuro esposo, aconteceu. Ou seja, o riso dela era de deslumbramento por aquele momento. O riso e as gargalhadas dela era de alegria por aquilo que ela sempre sonhou está de fato se realizando. E ela olhava deslumbrada para o salão, para os padrinhos, cumprimentava um por um, quase que eu falei, quer que eu espere? A gente espera, né? Quiser cumprimentar todo mundo, né? E ela cumprimentava. Até o cachorro dela estava lá. O cachorro que entrou com a aliança. Mas em dado momento ela parou de rir. Mas depois eu e minha esposa brincando, minha esposa falou assim, nossa, já estava quase pedindo para ela parar de rir. Porque a euforia dela era tão grande, que tudo que eu estava falando ali, estava passando desapercebido para ela. O noivo dela estava focado, atento em tudo que eu estava falando, mas ela não estava nem aí porque eu estava falando. Ela estava vivendo aquele momento feliz da vida dela. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso traz alegria. Mas nós temos que tomar cuidado, que às vezes a nossa euforia faz com que nós não estejamos atentos àquilo que Deus está falando conosco. Talvez ser eufórico, estar alegre é muito bom, mas tem hora que a gente precisa parar para poder discernir com clareza o que Deus está falando. Porque talvez eu pergunte para ela depois, o que eu falei nos 3 primeiros minutos que eu peguei o microfone, ela nem lembre. Porque ela estava tão eufórica, rindo tanto e tão feliz, que as minhas palavras, elas estavam se perdendo no ar naquele momento. E talvez você diga assim, mas isso não é bom. É bom. Claro que é bom. Mas tem uma medida. Porque se eu estiver na casa de Deus com uma euforia exagerada, talvez Deus vai falar algumas coisas que não tem como eu voltar para ouvir de novo. Ezequiel não estava eufórico naquele vale de ossos secos, dizendo, uau Deus, uau, que campo por milagre. Ele estava parado, tentando discernir tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Então, uma extrema euforia nos rouba de ouvir com clareza o que Deus está falando. Assim como também medos e frustrações roubam
a clareza daquilo que Deus está falando. E no mundo de muitas vozes, nós precisamos equalizar as nossas emoções para que a gente tenha clareza no que Deus está falando. Não tomar decisões ou não se movimentar enquanto o que Deus falou de fato seja ou tenha vindo de fato dele. Porque no mundo de muitas vozes, nós ouvimos muitas pessoas falando em nome de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim: Deus falou comigo? Pede para a pessoa que está ao teu lado: você já ouviu alguém dizer isso? Deus falou comigo? Mas que você olhou e fez assim: não pode ser Deus não. Deus falou comigo que... E pasme você, eu vou usar um exemplo bem tosco aqui, mas algumas coisas são de fato verdades. Mas eu já ouvi pessoas dizer mais ou menos alguma coisa, não nesse nível, lógico, só um exemplo. Mas tipo: pastor, estou passando uma situação financeira muito difícil. Aí Deus falou para mim assaltar um banco. Aí eu olho e falo assim: Deus? Não é assim, pastor Sérgio? Não tem algumas pessoas que chegam e falam assim: Deus falou? Você fala assim: Deus falou? Pastor, não, eu já tive uma visão. Deus me deu até o desenho do assalto. Graças a Deus nunca ninguém chegou falando a respeito de assalto de banco. Mas já chegou falando de algumas coisas mais ou menos nesse nível. Que eu olho e eu digo assim: não pode ser Deus. Não é. Eu estava de jejum, eu estava orando. Mas o diabo também entra no nosso ambiente de jejum e de oração. Então nós temos que tomar cuidado. Aí você vai dizer: como assim o diabo entra num ambiente de jejum e de oração? Ele entrou lá no deserto onde Jesus estava 40 dias jejuando e orando. O próprio Jesus, na hora que Jesus abre a porta para sair do deserto, está lá o diabo esperando na porta. Opa, tudo bem? Queria bater um papo com o Senhor. E ele faz algumas propostas para Jesus, que se Jesus não tivesse muito afinado os ouvidos, a boca do Pai. E Jesus vai dizer o quê? Eu não posso me movimentar por palavras que vêm de maneira externa, porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem ele vive por aquilo que sai da boca de Deus. Então nós precisamos ter clareza em ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ter clareza, porque uma palavra de Deus, ela vira a chave na nossa vida, ou ela muda o curso da nossa vida. Agora, uma palavra também errada e replicada de maneira errada, ela nos direciona ou coloca os nossos passos em caminhos errôneos. Porque talvez há uma euforia dentro de nós, em nós queremos ver os milagres de Deus, que não paramos para ter clareza de fato naquilo que Deus está falando. Às vezes estamos tão eufóricos: não, Deus vai fazer, aleluia, Deus vai fazer. E Deus fala: calma, eu vou, mas eu preciso te dar algumas palavras de direção. Eu não vou fazer de uma maneira abracadabra. Eu vou fazer de uma maneira que respeite processos. Deus falou para José algo muito poderoso, mas houve um processo para que se cumprisse a palavra na vida de José. Agora Deus falou também algo muito poderoso a Davi, e Davi houve uma movimentação muito mais rápida do que na vida de José. Porque Deus não tem uma régua de medir para todos. Deus ele trabalha comigo e com você dentro de um contexto que diz: cada caso é um caso. Cada pessoa carrega uma identidade nele. E Deus não libera palavras em série. Vai! É a mesma coisa que eu liberar uma palavra que amanhã vai cair R$1.000 com todo mundo. Talvez alguém chegue para mim amanhã e fale: pastor, irmão, deu ruim, na minha não caiu. Mas o outro chega e fala: não, na minha caiu. E talvez eu que não ouvi Deus falando de uma maneira correta, eu libere uma palavra de maneira igualitária que todos acham que vão ser abençoados. Mas Deus não cumpre propósito se nós não cumprirmos princípios. Deus não cumpre promessas se nós não cumprirmos princípios. Porque senão vai contra a tudo aquilo que Deus já liberou na eternidade. Não adianta eu pedir para Deus algumas coisas se eu não cumpro também a minha parte. Mas às vezes, por não ter uma intimidade com Ele, nós estamos ouvindo a voz dEle de maneira distorcida. Hoje nós temos a inteligência artificial que falsifica a voz de pessoas. Porém,
Pessoas que eu tenho extrema intimidade, dificilmente eu vou ser enganado. Porque ainda que o tom de voz seja parecido, ainda que o tom de voz seja semelhante, há umas características na fala de cada um. Uma vez uma pessoa me disse que a voz dela havia sido clonada na inteligência artificial. E eu disse para ela assim, impossível. Ela falou assim, não, eu afirmo que foi multiplicada a minha voz ou clonada a minha voz na inteligência artificial. Eu falei, impossível. Ela falou, por quê? Porque no áudio tem nuances que são da sua voz e a inteligência artificial não coloca. Então, que ela falava. E falava, não pode ser, a inteligência artificial é até legal, mas algumas coisas ela não consegue copiar, mas somente quem tem intimidade consegue discernir isso. Qualquer mulher que me ligar, ainda que tenha uma voz parecida com a da minha esposa, em 2 minutos ou menos disso de conversa, eu vou saber que não foi a minha esposa. Até mesmo por um WhatsApp. Talvez eu seja enganado se eu receber o WhatsApp de um grande número de pessoas que estão aqui nessa manhã. Mas se alguém clonar o número da minha esposa e me mandar um recado pedindo dinheiro, eu vou falar, não, não é ela. Por quê? Porque eu sei os emojis que ela coloca. Eu sei as abreviações dela. Eu sei quantos kkk ela coloca. Porque eu recebo isso 15 vezes por dia. E por receber isso, por essa intimidade que eu tenho com ela, dificilmente eu serei confundido na fala dela. E por isso que a Bíblia diz que quem tem intimidade com o Senhor, Ele dá os segredos do seu coração. Então nós precisamos, para nortear a nossa vida, uma palavra de Deus. Diga assim, eu preciso de uma palavra. Você não precisa de muitas palavras de Deus, você precisa de uma palavra. O centurião chegou para Jesus e falou, Senhor, o meu servo está enfermo, eu preciso que o Senhor o cure. Jesus diz assim, vamos lá na tua casa. Ele fala, não precise ir lá, eu sou um homem de autoridade, assim como o Senhor é também um homem de autoridade. Então se eu libero uma palavra sobre os meus servos, eles obedecem a minha ordem de direção, a minha palavra de direção. Assim também, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus olha e diz assim, uau, que tremendo, esse homem crê em mim mais do que as pessoas que caminham comigo todos os dias. E Jesus então libera uma palavra, pode ir porque o teu servo está curado. E ele chega lá e de fato o servo havia sido curado. Uma palavra libera o milagre de Deus sobre a nossa vida. Ezequiel estava dizendo para Deus assim, Senhor, eu não sei se o milagre pode acontecer, eu não quero ser eufórico, eu não quero ser empolgante, eu não quero ser extremamente motivacional nesse momento, eu quero ser, Deus, neste momento, pé no chão e realista. Senhor, há uma grande possibilidade do Senhor realizar um milagre, mas eu creio que o Senhor sabe se pode ou não. E aí Deus olha para Ezequiel e fala assim, então Ezequiel, agora eu vou começar a liberar umas palavras e você vai profetizar conforme eu lhe ordenar. E aí vai dizer que Ezequiel ouve Deus falando, e o discurso de Ezequiel nas palavras proféticas é, eu ouvi e profetizei, eu falei como o Senhor me ordenou a falar. Ou seja, eu tenho responsabilidade naquilo que eu ouço. Porque eu entendo que coisas se criam a partir de uma palavra precisa, uma palavra pura, uma palavra genuína. Por que muitas pessoas elas estão hoje em dia frustradas por não ver os milagres de Deus acontecer? Porque talvez estão profetizando a partir de palavras contaminadas. Porque talvez estão profetizando a partir de palavras sem entendimento.
E quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? De eu ouvir algo muito poderoso numa pregação e sair replicando aquilo, sem ter um entendimento do que eu ouvi, sem discernir a maturidade de quem estava à minha volta para ouvir. Eu recebi aquilo, foi um impacto poderoso dentro de mim, então eu repliquei. E eu achei que fosse causar nas pessoas o mesmo impacto que causou em mim. E não causou. Em algumas causou até uma situação aversa. E eu falei assim, como assim? Essa palavra é tão poderosa. E Deus falava muitas vezes ao meu coração quando eu fazia isso. Menino. E eu posso aqui usar um exemplo que aconteceu, do qual eu me arrependi de ter. Quando eu ouvi a primeira vez a palavra primícias. Eu achei algo tão extraordinário, tão maravilhoso, tão poderoso, que eu cheguei falando e falando e falando, e todo mundo ficou assim, nada a ver. E aquilo que era para causar um impacto, algo poderoso, gerou palavras contraditórias, ou contra, né? Não contraditórias, mas palavras contra. Eu não concordo, eu não vejo assim, eu não entendo assim. E por mais que eu pegasse e tentasse desenhar para as pessoas, elas estavam olhando um desenho que eu ouvi e repliquei a partir da minha realidade, a partir da minha crença e do que eu entendi. Eu não sei se você já falou para alguém, me conta o que aconteceu no culto de ontem. A pessoa te conta tudo, aí depois outra pessoa vem te contar, você fala, ué, mas vocês estavam no mesmo culto? Já aconteceu isso com você ou não? Por que hoje, ao sair daqui, tem pessoas que talvez vão dizer assim, que culto extraordinário, e outras pessoas vão dizer assim, não é, foi bom porque tinha café, mas não é bom. E aí nós vamos olhar e falar, mas as duas estavam no mesmo ambiente, as duas estavam no mesmo lugar. Estar no mesmo ambiente não me respalda a ouvir a mesma coisa, porque eu ouço a partir do meu coração, das minhas frustrações, da minha euforia, da quietude da minha alma, do problema que eu estou passando. Então Ezequiel, ele teve muita sabedoria em dizer a Deus assim, Senhor, Tu sabes. Diga assim comigo, Senhor, Tu sabes. Algumas coisas precisam acontecer na minha vida, mas eu digo, Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não sei. Tem gente que chega para mim, pastora, estou passando uma situação, o que você acha? Eu falo, não sei. Mas você é o pastor. Mas não sou financeiro. Eu não entendo de tudo. E ainda que eu entenda, eu vou falar a partir da minha maneira de viver a vida. Se alguém chegar talvez para mim e falar assim, pastor, o que você acha? Deus está falando comigo para me largar o emprego, para mim viver integralmente na obra, o que o senhor acha? Fala, cara, de Deus, vai. Porque talvez eu fale a partir da minha realidade. Talvez a mesma pergunta feita a um empresário, o empresário vai, cara, você está maluco? Se você perguntar para quem tem filho uma situação a respeito de criança, ele vai te responder de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que não tem filho, sim ou não? Quantas vezes você que já tem filho, mas quando não tinha, ouviu alguém dizer para você assim, deixa quando você tiver seus filhos? Nossa, eu ouvia isso toda hora. Por quê? Por ser pastor, eu aconselho muitas famílias. Então às vezes eu falava para algumas mães assim, você está fazendo errado com teu filho, você está mimando demais. Aí a mulher ou o marido, né, o casal às vezes ficava nervosinho e falava assim, pastor, é porque você ainda não tem filho, mas deixa a hora que você tiver seus filhos. Aí hoje eu tenho meu filho. Aí eu vejo que muita coisa eu queimo a língua. Mas agora outras coisas, eu não queimo a língua. Minha filha tem 9 anos. E ela quer usar a camisetinha do personagem? Usa. Porque eu ensino ela a respeitar a idade que ela tem. Ela tem 9 anos. Mas dias eu fui buscar ela num lugar, eu peguei ela, coloquei no ombro, ela tá quase do meu tamanho já, né? Mas eu peguei e coloquei ela no meu ombro, e talvez quem olha e falava, nossa, que pai bobão,
mimando. Não, deixa eu pôr minha filha no meu ombro enquanto ainda eu aguento. E eu tava brincando isso um dia, meu irmão, que a filha dele tem 14, falou assim, hoje eu aguento a minha filha, mas pergunta se ela quer ser pega no colo. Eu falo, sai pai, sai, some daqui, matar de vergonha na frente dos meus amigos, né? Não é, Wellington? Vai lá buscar a Evelyn na escola, pegar no colo. Eu falo, some daqui, ó. Pode ser, Evelyn? Mas diga para a pessoa que está ao teu lado assim, tome cuidado com o que você ouve de Deus. E isso é bom. Tomar cuidado é bom. Diga assim, tomar cuidado é bom. Não é ruim. Porque quando eu tomo cuidado no que eu ouço de Deus, eu tenho uma palavra mais precisa para dentro da minha casa. Quando eu tomo cuidado no que eu ouço de Deus, eu tenho uma palavra mais precisa para a igreja que eu congrego. Quando eu tomo cuidado no que eu ouço de Deus, eu não me movimento pelas opiniões exteriores, porque eu sei o que eu carrego em Deus. Então talvez algumas pessoas vão dizer assim para mim, você mima sua filha. Não tem problema, deixa eu mimar, porque Deus me deu uma palavra, que essa é uma princesa que eu tenho para cuidar, e eu vou cuidar dela de uma maneira tão graciosa, que eu elevo a régua no que ela diz respeito a ela enxergar a maneira de um homem tratar uma mulher. Quando alguém diz para mim assim, pastor, você é muito intenso na obra de Deus, eu falo, sim, eu sou, porque foi uma palavra que Deus me falou. Se for para você pôr a mão no arado, põe de verdade. Mas tem dia que vai estar sol, não tem problema, é de verdade. Quando eu pastoreava em Bertioga, pastorei 8 anos a igreja em Bertioga, eu era um pouco mais tradicional do que eu sou hoje. Então, tradicional no que diz respeito à vestimenta. Todo culto de domingo à noite, faça sol, faça 50 graus, eu estava de terno e gravata. Eu pingava, eu molhava, eu pesava 100 quilos, hoje eu peso 80, pesava 20 quilos a mais. Eu molhava, eu saía de lá, torcia o terno, e tinha gente que falava, nossa pastor, mas você é bobo. O calor que tá, tira pelo menos o terno. Fala, deixa pra lá, varão. Aí depois um dia eu voltei, os discípulos que eu deixei cuidando da igreja, aí eu cheguei lá um domingo à noite de camisa polo, eu falei, Deus, o que eu fiz? Tipo, eu tinha ensinado eles a usar terno e gravata. Aí eu disse para eles assim, pode parar. Tira o terno. Não, pastor, você nos ensinou assim. Eu falei, então, mas as estações mudaram, os tempos mudaram. Então é uma responsabilidade muito grande, porque todo dia se apresenta diante de nós vale de ossos secos. Todo dia se apresenta diante de nós situações difíceis, que nós não podemos nos precipitar em sair profetizando. Que nós precisamos aprender como Ezequiel, Senhor, eu ouvi, então eu profetizo de maneira correta. Eu ouvi corretamente e eu profetizo de maneira correta. Porque a palavra, diga assim, cria. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 1. Agora, se eu libero uma palavra que eu ouvi errado, talvez eu crie um monstro. Talvez eu crie algo distorcido. Talvez eu crie algo que não tenha pureza. Gênesis capítulo 1, no versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 9, então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. E disse Deus, e assim aconteceu. E disse Deus, e assim aconteceu. E disse o Alexandre, e assim aconteceu. E disse você, e assim vai acontecer. Você vai dizer amém ou misericórdia? É um amém, não, amém. Porque olha a responsabilidade. E disse Vanessa, e conforme ela disse, aconteceu. E aí tem algumas coisas que a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, não está muito certo isso que está acontecendo. E Deus vai falar, está acontecendo a partir do teu disse. E é interessante que esse casamento que eu celebrei ontem, você vê o deslumbre da noiva. Em tudo aquilo que eu sempre sonhei, de fato está acontecendo. E do jeito que ela havia desenhado. Então é uma responsabilidade muito grande, porque o disse de Deus cria.
E o disse que Deus libera para nós falarmos, cria. Ezequiel profetiza: Senhor, eu vou profetizar conforme o Senhor está me ordenando. A sua semana vai ser conforme você disser. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, por que todo final de culto você diz assim, tem uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de boas notícias? Por que o senhor sempre diz isso? Então, vem cá. Falei para ela: que a sua semana seja cheia de luta, seja atribulada, que a sua semana seja terrível. Ela está amarrado. Eu digo, e acontece. Então basta uma palavra, eu preciso ter clareza numa palavra que Deus libera. Eu tenho responsabilidade com a palavra que eu libero. Cada palavra que eu libero aqui eu preciso ter responsabilidade, porque eu sei que Deus me falou algo para construir, para edificar e para construir. Para que eu não fale a partir de mim mesmo, a partir de uma revelação que eu tive em mim mesmo. Ainda que tenha sido maravilhoso e tremendo o que eu ouço, tem coisas, irmãos, que eu ouço de Deus que eu nunca falei aqui no altar e nem vou falar. Porque são coisas que Deus falou para a minha vida, para o meu tempo que eu estou vivendo, para o meu coração. Para o contexto que eu estou vivendo. Eu tomo cuidado para não colocar ou não exigir demais a partir de algo que eu queira que aconteça e às vezes nem Deus quer que aconteça ainda. Então a responsabilidade todos os dias minha e sua é dizer: Senhor, Tu sabes. Eu sei que numa mensagem que nós ouvimos ou que queremos ouvir todos os dias eu vou ser curado, eu vou ficar rico, minha empresa vai prosperar, meus filhos vão se converter. Sim, todas essas palavras são ditas por meio do que diz a palavra de Deus, mas há um tempo de cumprimento para cada palavra liberada. Umas pessoas vão ter filho antes de casar, outros vão ter filho na lua de mel, outras vão ter filho 5 anos depois, outras 10, outras 20, outras nem terão. Umas pessoas vão ter dinheiro em abundância, outras pessoas vão ter o suprimento de suas necessidades diárias. E aí eu olhar para essas situações, eu não posso dizer que Deus não está em todas elas. Eu olhando para essas situações, eu não posso dizer assim: não, Deus não está com quem não tem filho, ou Deus não está com quem não tem o carro zero, Deus não está na igreja que não cresce, Deus não está naquela família que se separou, Deus está em todos os lugares. Agora a responsabilidade que nós precisamos ter é que pessoas estão ouvindo o que nós estamos replicando, dizendo: Deus falou comigo. Porque quando nós liberamos uma palavra, Deus falou comigo, nós estamos construindo algo que talvez lá na frente seja irreversível. Então nós temos a responsabilidade de todos os dias dizer: Senhor, Tu sabes. Eu sou apenas o agente do milagre, mas quem realiza o milagre é Deus. Eu sou apenas o cano por onde passa a bênção de Deus, mas quem libera a bênção é Deus lá do céu, e quando chega em você, que eu seja apenas o canal limpo que transmite com clareza aquilo que Ele falou. Por isso que tem gente que fala: pastor, o que Deus está falando? Fala: nada, não estou sentindo nada de Deus. Mas também eu tenho maturidade em dizer: se você está ouvindo, eu me engajo na tua fé, porque se eu não estou conseguindo ouvir, é porque talvez há muitas interferências na minha alma. Talvez eu estou muito eufórico, e tem coisas que eu estou muito eufórico para fazer, e eu nem ouço Deus, eu vou lá e faço. Mas não era de Deus, eu estava feliz, e Deus fala: não, você estava tão eufórico, que você não conseguiu ouvir as palavras, ou você estava tão frustrado, com tanto medo, que você ouviu de maneira distorcida aquilo que eu falei. Eu já liberei a palavra, agora eu preciso alinhar meu coração. E para encerrar, a frase que Deus falou comigo hoje quando eu orava, que muitas vezes não ouvimos Deus falar para fazermos o que queremos, mas depois queremos ouvi-lo para consertar o que fizemos sem ouvi-lo.
quando eu entrei aqui, Deus falou isso comigo. Vocês não me ouvem falar para fazer o que você quer, mas depois você quer me ouvir para consertar o que você fez sem me ouvir. Isso é uma verdade na nossa vida ou não? Tem hora que a gente não tem tempo para ouvir Deus, né? Vai Deus, vai falando, vem que eu tô com pressa. E aí a gente não ouve Deus e a gente faz. E aí deu ruim, deu errado. Aí depois a gente quer ouvir Deus para consertar o que nós fizemos sem ouvi-lo. E aí Deus vai dizer assim, aí nós vamos ouvir o de Deus. Você fez sem me ouvir. Você fez a partir de uma necessidade. Você fez a partir de um medo. Você fez a partir da euforia. Você fez a partir de uma alegria extrema. Nunca decida nada em picos de alegria e nem em picos de tristeza. Está muito alegre? Não decide nada. Está muito triste? Não decide nada. Deixa as emoções equalizar. Porque Deus nunca está nos extremos. Deus sempre está no equilíbrio. Ezequiel poderia ter falado assim, uau, que ambiente para Deus realizar um milagre. Ezequiel, posso realizar um milagre? Claro! Todo mundo está morto aqui, Deus. Imagina um exército vai se levantar. Mas Ezequiel fala assim, Deus, o Senhor sabe. E se o Senhor não quiser ressuscitar o exército? E eu falo o que o Senhor quer? E se o Senhor quiser e eu não falo? Então eu quero ter clareza, afinar o meu ouvido para ouvir claramente o que o Senhor tem para falar. As curas realizadas por Jesus sempre foi através de uma liberação de palavra. Então você pode colocar a mão aí na direção do seu ouvido e dizer assim, Senhor, alinha o meu ouvido. Afina o meu ouvido. A tua voz. Amém? Vamos orar? Eu não entendo muito de música, mas eu entendo quando tem um violão desafinado. Vou falar violão porque hoje não está tocando. Mas às vezes uma vez eu disse isso para um rapaz, ele falou, cara, nossa, eu não estou conseguindo achar o tom. Eu falei, será que o violão não está desafinado? Aí ele foi olhando assim, pior que estava. Ele batia as notas e as notas não se encontravam. Às vezes nós precisamos dos nossos ouvidos e afinar os nossos ouvidos. Porque Deus está falando bonito, nós estamos ouvindo torto. Deus está falando afinado, mas às vezes as interferências não fazem a gente ouvir com clareza. E aí nós precisamos chamar um especialista, que é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos com um problema aqui na parte elétrica, desse lado da igreja. Se ligar os ventiladores aqui, dá interferência no som. Então esses ventiladores têm que ficar desligados para que a gente tenha uma claridade naquilo que a gente ouve no som. Aí essa semana a igreja tem seguro, aí acionamos seguro, veio o eletricista aqui olhar. Ele falou, porque está tudo ligado na mesma rede. Enquanto tu estiver ligado na mesma rede, você vai ligar um celular lá na tomada, vai dar interferência no som. E eu falei para ele assim, por que tem dia que dá mais interferência do que o outro? Ele falou, pela sobrecarga de aparelhos ligados. Ele vai vir aqui e ele vai separar uma tomada só para a caixa de som. Por quê? Porque muita coisa sobrecarrega naquilo que nós ouvimos de Deus. Então diga assim comigo, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tem gente que no meu livro Não Existe Família Perfeita, Existe Família Feliz. Lá tem uma roda que chama Roda da Vida. E por que eu coloquei isso no meu livro? Porque toda vez que eu vou ministrar com um casal, eles falam assim, pastor, meu casamento está todo destruído. Eu falo, sério? Tá tudo destruído. Eu falo, seus filhos, como é que estão nas drogas, perdidos? Não, meus filhos estão na bênção. E dinheiro? Tá faltando dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Não, dinheiro a gente tem. Então, não é que meu marido não me ouve. Então peraí, então no seu casamento não está todo destruído. Há uma parte que precisa ser trabalhada, a comunicação do seu casamento. Só. Mas dinheiro tem, os filhos estão na bênção. Então não é tudo. Às vezes a gente chega para Deus e fala, Deus, eu estou com a minha vida toda destruída. Porque ontem eu não pude comer pizza, Deus. Deus fala assim, meus filhos estão bem. Está tudo bem. Então se coloque em pé para nós orarmos. Diga assim, eu preciso afinar o meu ouvido.
a voz de Deus, porque eu crio a partir daquilo que eu ouço de Deus. Eu crio expectativa no coração da minha filha a partir daquilo que eu ouço de Deus. Às vezes minha filha fala alguma coisa para mim, ela fala: papai, vamos. Eu falo: não é o tempo, não é o momento. Ah, você não me ama mais por te amar que não é o tempo e não é o momento. Aí às vezes eu vou pro quarto triste porque eu não deixei ela fazer algo que ela queria muito fazer. E aí eu fico me indagando: será que eu deveria ter deixado? Será que eu não deveria ter deixado? Mas eu tenho a responsabilidade de ser uma palavra de direção sobre ela. Assim como na vida da minha esposa, assim como na vida da igreja. Por isso que tem pessoas que chegam para mim e falam: pastor, vamos fazer tal coisa aqui na igreja, vamos fazer. Eu falo: calma, vamos ouvir Deus. Porque o que eu falo a partir de um momento de empolgação ou de frustração, cria. Então eu preciso ter responsabilidade do que eu crio. Porque depois que eu criei algo errado, para colocar no lugar de novo dói. Eu sofri um acidente de moto há 20 anos atrás. E eu tive fraturas expostas na mão, nessa mão direita. Mas por sofrer fraturas expostas, tinha um dedo, o dedinho, ele colou torto. Ó, tá até torto, ele fica encavalado. E depois que cicatrizou todas as fraturas expostas, o médico falou assim: agora a gente vai ter que precisar quebrar o seu dedinho que calcificou errado, pra gente engessar e ele colar do jeito certo. Eu falei: aqui. Eu tava cheio de dor. E eu falei: o que você vai fazer? Não, é um martelinho, é bater um martelo. Eu falei: aqui. Nunca mais eu apareci no médico. O médico continua bem, desempenhando seu papel como médico. E eu que fiquei com o dedo torto. Tem coisas que nós criamos torto e vai ter que pegar um martelinho e quebrar. Agora cabe a nós dizer para Deus: Senhor, eu deixo o Senhor quebrar meu dedinho de novo. Ou vai ficar com o dedo torto pro resto da vida. Ou vai ficar uma pessoa amarga pro resto da vida, uma pessoa isolada pro resto da vida, uma pessoa frustrada pro resto da vida. E a culpa não é do médico. A culpa não é do pastor. A culpa não é de Deus. A culpa não é do patrão. A culpa não é do presidente da república. A culpa muitas vezes é nossa, que não submetemos a colocar a nossa mão e falar: quebra, de verdade, eu errei, eu deveria ter deixado. Sabe quando eu me lembro que o meu dedo está quebrado? Quando alguém aperta minha mão com força, porque calcificou em cima do nervo. Então quando alguém aperta minha mão com força, eu perco a força do braço, até abaixo assim, ó. Que quando aperta muito forte, o calinho que ficou em cima do nervo faz com que todo o meu braço perca a força. E nessa manhã você possa dizer para Deus: Senhor, se precisar quebrar o dedinho, quebra aí. Se calcificou errado, Deus, eu não quero viver o resto da minha vida com um dedo torto. E aí toda hora que alguém apertar minha mão, eu vou falar: ai, porque algo foi calcificado errado, porque eu não tive coragem de enfrentar, porque eu não tive coragem de colocar a mão para o martelinho bater. Esse é o perigo de nós ouvirmos errado de Deus e nós criarmos coisas erradas. Porque depois que você fala uma coisa dentro da sua casa e os seus filhos ouvem, eles vão replicar aquilo que você ouve. E há muitos filhos crentes desviados, porque ouvem os pais falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal de Deus. E aí depois os pais dizem: pastor, ora, porque eu não sei porque meu filho saiu da igreja. Ele saiu da igreja pelas conversas que ele ouviu em volta da sua mesa. Eu não sei porque meu filho não quer ir no aniversário do tio, porque ele ouve você falar do tio. Eu não sei porque meu filho vive falando que ele é um derrotado, talvez porque você vive falando que é uma derrotada, que é um derrotado. Porque o que você fala cria. Então que sejamos maduros como Ezequiel e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu vou profetizar conforme o Senhor me ordenar a profetizar. Amém? Vamos orar que o Senhor afine os nossos ouvidos, para que essa uma palavra dele seja uma palavra precisa, que norteia a nossa vida, que direciona a nossa vida. Porque Paulo um dia levantou a mão dentro de um barco e disse assim: o Senhor falou comigo que os que estão comigo ninguém vai morrer.
Todo mundo estava pulando no barco porque o barco ia naufragar. Paulo levanta a mão e diz assim: Deus falou comigo que a gente não vai morrer. Eu ouvi de Deus. Que nós sejamos essa voz profética para a nossa geração, para a nossa casa. Pai, em nome de Jesus. Senhor, é uma responsabilidade muito grande em ouvir assim como Ezequiel ouviu. Senhor, às vezes no meio do caos nós queremos ser extremamente eufóricos, liberamos palavras pela euforia, ou deixamos de ouvir pela euforia. Muitas vezes, Senhor, Pai, liberamos palavras que destroem os nossos próprios sonhos por não acreditar que somos capazes de realizar aquilo que o Senhor falou que vai fazer na nossa vida. Então, Pai, eu quero declarar aqui nesta manhã, Senhor, maturidade no ouvir. Quero declarar aqui nesta manhã maturidade no falar. Eu quero declarar aqui nesta manhã maturidade no entendimento do cenário. Eu quero declarar aqui nesta manhã maturidade, Senhor, Pai, na condução da nossa casa, da nossa família, na condução dos nossos negócios, na condução, Senhor, Pai, de tudo que o Senhor tem permitido chegar à nossa mão, Senhor. Em nome de Jesus, que não sejamos, Pai, Senhor, inconsequentes, Pai, que não sejamos, Pai, tolos, Pai, mas que sejamos sábios, como foi Ezequiel. Senhor, é uma situação adversa, é uma situação difícil, da qual eu nunca vivenciei. Então eu quero, Senhor, declarar que o Senhor sabe, o Senhor é poderoso para fazer, o Senhor é poderoso para realizar, e eu declaro isso nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Deus, nos movimentar segundo a direção do Teu Espírito Santo, que nós possamos nos movimentar de acordo com a voz do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Pai, cada um entrou aqui numa expectativa no Senhor, Pai, mas que, Senhor, saiamos daqui, Senhor, com as nossas expectativas supridas em Ti, assim a partir, Pai, do ouvir a Tua voz, do ouvir a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, aleluia.